Meu nome é Rodrigo Gonçalves, sou ministro leigo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, IEAB, membro da Pastoral de São Felipe, em Goiânia. Nós temos diversos trabalhos, nós nos organizamos dentro da comunhão anglicana e aqui em Goiânia exercemos diversos trabalhos em serviço social, em ação social, com discussões do sistema penal, alternativas para o sistema penal, a pastoral da diversidade sexual e a atuação junto a diversos movimentos sociais. Tentarei dar início aqui a uma nova frente de trabalho nossa, que é uma divulgação das nossas reflexões, uma divulgação que vai servir para socializar com pessoas um pouco o modo de expressar anglicano, em particular na pastoral, na paróquia São Felipe, e também uma maneira de socializar, ampliar. Nós somos uma comunidade pequena e através desse meio de comunicação a gente pode ter um alcance mais amplo. Uma das linhas desse trabalho vai ser repassar algo que foi feito nas nossas celebrações de domingo. Nós nos reunimos domingo às 9 horas da manhã para fazer a celebração, a Eucaristia, e participarmos juntos da nossa liturgia de oração, de louvor a Deus. E leva muito tempo para expressar um pouco do norte, daqueles fios essenciais, que é a maneira de pensar, não posso nem dizer maneira de pensar, mas o caminho de pensar anglicano. Mas a gente tem uma forma de identidade que é significativa, e vocês vão ouvir de muitas pessoas, que a gente se baseia em 3 pilares: a tradição, a razão e as escrituras. E nesse modo de ser, a gente guarda muitas coisas da liturgia cristã tradicional, desde os tempos que se chama patrística, os primeiros séculos, que também estão em comuns com a Igreja Católica Romana. Não consideramos católicos também, do católos, né, em grego, para todos, não é uma igreja assim de um povo em particular, mas aberta a todos. Eu falo isso para explicar porque nas nossas reflexões dos domingos a gente segue o calendário litúrgico. E estamos agora na terceira semana, essa foi a reflexão dirigida à terceira semana de Quaresma, prenunciando a nossa comemoração máxima, que vai ser a Páscoa, passando pela Sexta-feira da Paixão. Espero que seja agradável, vai ser o começo, nunca que o começo sai tudo, assim, a gente vai pegando a prática, mas espero que seja uma ferramenta útil para quem estiver na sua casa, onde for, poder refletir e participar conosco das nossas inquietudes, das nossas buscas também, guiadas pela abertura ao encontro com Deus que nos busca. E vou partilhar então a reflexão que a gente fez nesse domingo, que eu dirigi como ministro leigo, que o tema foi religião como talismã ou Deus como fonte de significado. Eu busquei dialogar com uma provocação feita por um psicanalista, um teórico, um dos mais importantes teóricos da psicanálise, muita gente conhece, o Lacan, que ele fala muito de um anelo que nós temos, um desejo insaciável e de direção dispersa, às vezes concentra muito forte em algo, e a gente busca algo para solucionar isso, né? Uma satisfação solucionadora. E não é por aí. Não é uma satisfação solucionadora que vai nos proteger de frustrações. Mas o que a gente deve buscar é nos caminhos, nas contradições dos caminhos dos nossos desejos, uma maneira da gente poder narrar nosso eu, nossa subjetividade, e nos conectar com os outros e abrir um horizonte de possibilidades para a gente viver e saber que esse desejo vai permanecer conosco. Isso de insaciado é marca nossa e vai permanecer conosco. Os textos desse domingo que nós lemos,
Vou ler aqui para vocês também para compartilhar, porque senão não terá um contexto, né? Porque eu estarei dialogando, batendo papo aqui com vocês. O primeiro tem a ver com a vocação, o chamado de Moisés no deserto. Está no livro de Êxodo. Eu uso essa versão aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução muito boa, muito bem recomendada pelos melhores especialistas no Brasil. Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, à montanha de Deus. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu de Yahvé que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Yahvé disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, o grito dos israelitas chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei a Faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Dando sequência, o ponto central, né, da parte consagrada na liturgia anglicana para reflexão está na leitura dos evangelhos. Nós lemos um trecho neste domingo, que no nosso calendário consta, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 13. No versículo 1. Nesse momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os das suas vítimas. Contaram a Jesus. Tomando a palavra, ele, Jesus, disse: acreditais que, por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do modo semelhante. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. A gente pode enumerar aqui, até cansar, diversos apetrechos e objetos, ritos que servem de talismãs. Ferradura, trevo de 4 folhas, colares diversos, broches e não sei o que mais. Tem certas coisas que as pessoas evitam, gato preto, passar embaixo de escada. Pessoas que usam até nos carros, né?
Conta-se que uma vez o físico, um dos mestres, né, da física quântica, o Niels Bohr, recebeu uma visita, e a visita viu na porta uma ferradura. Estranhou, chegou assim para Niels Bohr. Mas o senhor, como físico, assim, como alguém que conhece as entranhas da constituição da matéria, acredita nisso? Ele falou, não, mas eu ouvi dizer que isso funciona até para quem não acredita. E é um pouco isso, a gente quer essa proteção, né? Como os talismãs. E Deus? Deus também ele é usado como um talismã e ele serve para isso? Alguém pode pensar que, vindo de uma pessoa falando de religião, você vai pensar que eu vou dizer que não, categoricamente. Nós temos que ser realistas e ver o que predomina hoje no mundo para todas as pessoas que ficam falando Deus para lá, Deus para cá. É Deus nesse sentido, de um talismã sagrado que vai nos garantir segurança, ordem. E fechar nosso corpo, né, nos blindar. É a grande busca que muitas pessoas procuram nas igrejas. Deus como esse grande talismã sagrado. Muitas pessoas vão dizer que converteram-se porque elas acreditam que estavam numa maré ruim e fazem um pacto com esse talismã. Esse talismã tem essa peculiaridade de ter essa vontade de se desafiar, né? Deus, eu vou fazer esse pacto a partir de agora. Vou cumprir certos ritos, vou falar seu nome com reverência, alguma coisa assim. Vou na igreja, alguns acabam no hino, vou fazer alguma coisa, em troca você vai me blindar. Eu quero uma garantia para meus empreendimentos na vida, meus relacionamentos, meu bem-estar e de outras pessoas. O primeiro problema com isso, que é o mais básico, isso é falso. A vida mostra que se Deus tiver que ser, se o conceito de Deus for esse, Deus não existe. Alguém vai contar um tanto de testemunho que Deus existe por ela, Deus tirou. Mas tem muita gente que pode contar testemunho também que ela temente a Deus e aconteceu coisas ruins com a pessoa. E todos nós estamos sujeitos. A nossa condição humana é uma condição de vulnerabilidade, de transitoriedade. Eu poderia enumerar aqui milhares de circunstâncias que podem fazer com que nos próximos segundos eu morra. Eu não sei se eu sou portador de qualquer doença, de um câncer, de alguma doença degenerativa. E qualquer pessoa pode ser. Não é porque ela fez um pacto que ela se blindou disso. E a história mostra. De uma disputa muito grande que o apóstolo Paulo estava tendo com uma comunidade de Coríntios, na retórica, ele usou a retórica para ele jogando na cara o que ele e vários apóstolos passavam de vergonha, humilhação, necessidade. E para alguma pessoa na tradição cristã, que mesmo que não é realmente alguém que se engaja nela, mas no geral a gente teve esse caldo cultural da tradição cristã, muitas pessoas se referem a Deus, mesmo que de forma vaga, às vezes se remete a um conceito que não tem essa questão. Se aqueles lá, que estão entre os fundadores da igreja cristã, aconteceu isso, quem está ali? Qual é a arrogância que alguém pode dizer que eu, irmão? Mas o problema é que isso não funciona para encher igrejas, né? Precisa de iludir as pessoas de outra forma. E vou dizer para vocês uma grande armadilha, uma grande maldade que algumas pessoas chamam, que às vezes se dizem evangelistas fazem. Pode ser até uma intenção boa, eles podem achar que estão ajudando vidas. Nem todos querem explorar. Mas de uma forma, é o que eles descobriram como uma forma de poder encher a sua igreja. E funciona muitas vezes, que é o que as pessoas querem, essa segurança. O tal do impacto, muita gente pode ter ouvido falar que existem as ações de impacto. Existem também os cultos evangelísticos. Basicamente, o que condiz? Algumas ações de impacto vão em carnaval, em festa, na rua. Mas o que fazem? Elas soltam, descalculam
investigam, pensam em tudo quanto é tipo de problema possível e imaginável que as pessoas podem passar. Às vezes tratam até de questões muito íntimas de sentimento de solidão, baixa autoestima, algo assim, que pode se acometer a qualquer um. Produzem um aparato emocional em torno daquilo, até com instrumentos da neurolinguística, né, para forçar as emoções das pessoas serem tocadas, não sei só palavra. Um tecladinho que toca aqui, algo no teatro. Obviamente, no meio daquele tanto de pessoas, não é possível que eles vão errar tudo. Eles vão acertar algumas pessoas que estão passando por aqui. Com a carga emocional, com a forma incisiva e com as questões dos problemas, as pessoas são machucadas, ficam vulneráveis, frágeis, e é onde que se entra e fala, olha, o que se estabelece? Isso vai passar se vocês virem para Jesus. Só que o que eles querem dizer? Se vocês entrarem na igreja. Às vezes falam que não. Não é a igreja que eu prego, não é a religião, mas é. É sim. Vocês vêm e fazem esse pacto. As pessoas vão. Muitas. Aí eles descobrem que tem outras regras a posteriori que entram. Elas vão ter que engolir diversas particularidades, diversas questões outras que não estavam na combinação quando alguém disse que aquilo ali vai passar. Se elas não engolirem aquilo tudo, não ter uma adesão incondicional, a crítica e tudo mais, aquelas coisas correm risco de voltar. Então ela tem que pensar bem. Algumas igrejas intensificam isso a ponto de explorar financeiramente, os outros, de escravizar mais, mas outras, muitas não chegam a esse ponto. Acaba que essas igrejas dão certo, elas são adaptadas ao nosso sistema capitalista, então elas são muito grandes, passam televisão e chamam atenção. Mas não são a maioria, essas que exploram. Minoria, mas uma minoria poderosa. E aí as pessoas entram nesse pacto. Pode-se dizer que elas são totalmente acríticas? Não, porque esse código do pacto que ela fez acaba sendo a baliza para ela ser crítica ou não ser crítica. Questões éticas são consideradas de lado, morais, mas aquilo que é uma relação utilitarista. Até que chega um momento que ela decepciona, que ela descobre que ela não está com esse corpo blindado. Que coisas ruins podem acontecer. E aí? Muita gente que acaba se dizendo que abandonou Deus, largou Deus, não foi um procedimento, uma operação mental que ela raciocinou e calculou, não ter Deus, é simplesmente porque o interesse dela estava nesse pacto. O interesse dela estava aí, se ele não for cumprido a parte dela, não quer saber. Que o que ela quer é evitar o inevitável. Ela quer uma garantia que nada no mundo pode dar para ninguém. Dinheiro, poder, então não consegue muita coisa, mas mesmo eles têm também, muitas vezes, as fatalidades furam o bloqueio dessas coisas. Muitas pessoas gostam de posar como críticas das religiões e tal, das igrejas que exploram, mas na primeira crise que elas têm religiosas, geralmente a preferência delas são para essas instituições. Não só em igrejas, como outras religiões também. A relação acaba sendo para essa também. Elas buscam, vamos dizer, nessas igrejas, porque essas igrejas são in. Ela não vai buscar uma igreja out, que seja pobre ou que não tenha os instrumentos ou aparato sofisticado, caro, que ela chega lá e não vê pessoas com aparência VIP, né, com roupas e tal. Os meninos vão procurar a igreja com muitas meninas e também vice-versa. Tudo está dentro dessa relação utilitarista. E é onde que Deus se transforma num ídolo. No código mosaico, onde que se tem os 10 mandamentos, há uma função muito importante de dois que estão bem entrelaçados, que é o não dizer o nome de Deus em vão e não formar uma imagem de Deus. Não usar nenhum construto humano, escultura, para cristalizar e dizer aqui é Deus. Por que isso? Isso justamente é algo para impedir Deus se transformar num ídolo. E são os dois pecados mais cometidos hoje no mundo, falar o nome de Deus em vão, no sentido de instrumentalizar Deus. Se transformar num ídolo doméstico para dar segurança do lar. Instrumentalizar Deus está embutido nessas duas coisas.
quando alguém quer ganhar uma discussão, quando alguém quer se impor, ela começa a dizer, Deus está com o que eu estou falando aqui. Eu não balizo isso muito criticamente, não argumento nesse sentido, mas é a força que ela sente que teria, que de outra forma o argumento dela não teria. A gente vê no Evangelho, constantemente Jesus era alvo de ciladas, assim, armadilhas retóricas. Algumas de uma sutileza, ao mesmo tempo que era uma malha muito bem entretecida. E a maneira dele lidar era costumava inverter o raciocínio da pessoa que chegava para ele. Às vezes ele se mostrava nem arredio. Em outras ocasiões a gente vai falar de algo que pode até chocar, escandalizar algumas respostas de Jesus. Mas quando ele via que alguém já com alguma badalação, com alguma coisa com ele, ele era bem armado nesse sentido. E tinha de ser, né? Não é à toa que foi entregue para ser crucificado, não foi à toa para a autoridade política dos romanos. E nesse caso dessa armadilha, qual que eles chegam e falam para ele, caiu, os galileus foram mortos lá por Pilatos, né, quando eles estavam levando sacrifícios, o sangue deles acabou sendo derramado, né, porque se faziam sacrifícios com animais, levavam. Ele fala, que alguém poderia dizer que ele poderia capitalizar esse sentimento, falar, isso, juntem-se a mim que não vai acontecer com vocês, nós vamos lá investir, vingar, ou tomar o lugar de Pilatos para não acontecer mais. Enganaria também, ele estava querendo transformar a mensagem dele nesse tipo de talismã. Ele poderia dizer também, aqueles caras, eles mereceram, aconteceu aquilo porque eles foram punidos, Deus, porque quem está conosco aqui não acontece e tal. Primeiramente, ele inverte, que ele leva para o centro da mensagem dele, que é geral. Ele diz, olha, o que eu estou dizendo aqui para vocês, nós estamos num momento crítico que a nação está vivendo. E ela está para seguir aquele mesmo destino daquele pessoal, se não repensar a identidade, sua postura, se não rever a si mesmo, os seus fundamentos. Ao mesmo tempo, ele coloca que essas pessoas não eram piores que ninguém. Há um destino assim aguardando a todas as pessoas. E ele fala da palavra lá de arrependimento, no sentido de uma mudança, de uma conversão, de uma guinada existencial, de quebra de paradigmas também conceituais, de mente, filosofia de vida. Porque não era esse tipo de religiosidade que ele estava pregando, utilitarista. Ele estava trazendo a mensagem do reinado de Deus, como a gente pode imaginar nesse sentido. Deus não é a palavra para Basileus que se usa, ela no contexto de Jesus não se aplica a uma fronteira, um rei numa fronteira, um local. Mas é muito mais um estado, uma condição de ser e de mundo, e uma situação concreta que estava irrompendo para se consolidar. Então o reinado de Deus ali remetia a Deus como fonte de significado para a totalidade da vida humana, para uma nova vida. E era isso que ele estava chamando nesse momento. Reorientar existencialmente as pessoas para se conectar com o projeto de Deus diante dessa nossa condição de vulnerabilidade. Para a gente ter vivido, nascido num mundo e sermos invulneráveis, estava em jogo a nossa possibilidade de sermos seres com vontade própria, de termos um grau de liberdade. Porque para ser vulnerável, teria que ser uma imagem que nem da cascata do dominó, caindo todos os efeitos, desde o primeiro momento da criação de Deus. Mas ele permitiu na própria criação ter um processo evolutivo, um caos criativo. É desse caos que acontece, esses momentos de bifurcação, que se possibilita uma liberdade no universo, na própria matéria, uma espontaneidade, que na nossa complexidade, na nossa mente, isso atinge um grau maior. Esse preço. E no projeto geral do reino está, principalmente nas mensagens de Paulo, Jesus também remetia a algo que hoje os estudiosos falam quando pegam dos livros de Isaías, que é a teologia da criação, que é enfatizar a relação, a preocupação de Deus com a totalidade da criação. E no caso do Novo Testamento, muito pronunciada a ideia que Deus vai renovar o mundo, reconstruir o mundo, conectando
de forma mais íntima consigo mesmo, a partir do momento que essa transformação em nós nos conectarmos mais intimamente com Deus também. Será um mundo com propriedades da matéria desprovidas disso que nos faz envelhecer, morrer, decompor, degenerar, e também no plano moral, sem poder sacrificar a liberdade moral. É o plano de Deus da nova criação. E quando Jesus chama esse arrependimento, é no sentido de se reorientar de acordo com esse novo plano. É uma reorientação existencial. É o que se chama sentido. O sentido que os linguistas estudam nas frases, eles ganham algo, uma palavra, um termo, um conceito. Só pode ter um sentido num conjunto de uma frase. E se remete a alguma coisa que é válida. Independente da palavra que está empregando. E assim nós também, esse conceito, o sentido que Deus nos chama é nos integrarmos com esse propósito dele, se remetendo ao próprio Jesus. É o que está na tradição cristã. É um pouco da essência da mensagem cristã. Essa reorientação que ele nos chama, que é totalmente diferente desse outro tipo de religiosidade. Mas outra ocasião nós vamos falar também da religião do bem-estar social, a religião política. Que é uma outra religião, que é uma religião que esteve na base um pouco da crucificação de Jesus também. Então ali, nós podemos ver quando que essa mensagem de Jesus, criticando esse uso de Deus como talismã, vai se remeter também com a saga de Moisés. Pegando um pouco um resumo, Moisés tinha saído do Egito, porque ele era alguém criado na corte egípcia, educado lá. Não se conta como ele soube que tinha uma identidade, que ele era descendente de judeus, mas ele vê um judeu, uma pessoa do mesmo sangue, que sendo maltratado, luta com o egípcio, acaba matando na luta. Os egípcios descobrem, ele foge, e ele está levando a vidinha dele, o seu cotidiano prosaico, cuidando das coisas do sogro, indo para lá no deserto, e tendo um pouco de paz. É até interessante essa imagem do deserto que está ali. Ela é algo assim, bem junguiano, assim. Não é bem um arquétipo, mas tem uma força, uma imagem assim, para nós do deserto, de busca, né? Um abandono por uma busca, o isolamento do deserto, tem esse peso muito forte, que a gente, numa leitura diferente, a gente pode fazer aqui no texto. E Moisés estava lá nisso. Ele viu um inusitado, uma coisa extraordinária. Um clarão numa moita, estranho o que é aquilo, vai lá ver de perto, a moita não se queimava, o clarão não decompunha ela. E tem um encontro com o totalmente outro, o absoluto Deus, que fala, agora você está num local sagrado, mas agora é diferente, esse momento que você está agora é diferente de todos os momentos da sua vida, do seu cotidiano. Você está no seu cotidiano, você não foi arrebatado para um outro local, mas é diferente o que está acontecendo aqui. Estou te chamando para dar um propósito para você. E parece um absurdo nesse ponto. Moisés é chamado para retornar ao Egito, onde ele tinha fugido, corria o risco. E mais, ele vai falar depois ali que ele tem problema até de dicção e tudo mais, mas não importa. Ali Deus está vocacionando para ele se envolver no drama visceral da opressão do seu povo. Então é um sentido, não é só um sentido para mim, é um sentido da vida dele. Né? Quando Moisés morresse, ele estaria naquele momento, é só ele para saber o que estava ali com Deus. Ninguém não teria como estar na pele de muitas pessoas, na pele só dele. Mas se envolver, na sua individualidade, se envolver com os outros. Se envolver num drama que o outro estava passando. Ali ele adquire o sentido também a partir de Deus. Essa fonte. Uma outra religião que muita gente não busca. Muita gente gosta de dizer, falando poeticamente, mas foge desse extraordinário, porque quebra um pouco aquilo que a gente está buscando, a satisfação que a gente está buscando,
aquilo que a gente se conectou, a engrenagem, para nos dar uma certa estabilidade, normalidade, previsibilidade. A partir dali, a vida de Moisés perdeu isso. Escapou do seu controle, de certa forma. Mas não foi em vão. É esse que é o Deus bíblico, que é diferente desse Deus Deus talismã, o Deus na compreensão cristã, que está arraigada também judaica, não é uma outra religião, mas é um desdobramento da tradição cristã. É esse Deus que busca, que tem paixão, que se quer relacionar conosco de dentro para fora, e tanto quanto de fora para dentro. Não é à toa que Paulo também fala das pessoas da comunidade de fiéis, dizendo que o corpo deles era templo do Espírito de Deus. Nesse sentido que ele se relaciona com o nosso íntimo, visceralmente. É uma relação também que nós usamos analogias e metáforas para expressar, apenas para dizer em termos de funcionalidade o que ela remete. Então, pai, Deus não é homem, mulher, não tem sexo, mas na visão antiga, o protetor, a fonte também de autoridade, a referencial de força. Deus também que quer cobrir como galinha as pessoas, quando ele fala de Jesus usando uma voz profética como Deus que queria cobrir, como a galinha cobre os pintinhos. Um Deus também como a mãe que sente dores de parto com as dores dos filhos, que também se fala muito nos profetas. É esse relacionamento diferenciado que há. Eu penso que é muito mais preferível chutar o pau da barraca completamente contra qualquer referencial religioso do que ter essa forma mesquinha e tacanha de se buscar algo e falsa, porque não garante. Nada garante a segurança plena da gente nesse mundo. Há um projeto que, por fé, quando alguém adere, no caso específico da tradição cristã, de Deus para a renovação desse universo, desse mundo. Mas ele não promete aqui, fala, seja meu amigo e eu vou ajudar seu time no futebol, você faz a oração lá, que a bola vai entrar, eu vou impedir a bola sair. O que em outra pessoa a gente chamaria de ladrão, a gente acaba crendo um Deus ladrão. Não é esse o tipo de fé. Eu acho que é preferível não ter fé alguma do que esse tipo de fé. É o que diferencia de Yahvé, esse Deus cristão revelado em Jesus, que é como os cristãos creem, e diferencia também do que Pascal chamou o Deus dos filósofos, o Deus princípio, que quem viu Os Miseráveis ou leu sabe que é o Deus de Javé, não o Deus de Jean Valjean. Particularmente, com todas as minhas falhas, eu quero ser encontrado e abraçado. Por mais que seja sedutora a imagem de eu ter um corpo fechado, as coisas se garantirem, não, eu prefiro o Deus que quer viver em mim para eu viver nele. Até a próxima, pessoas. E espero que seja proveitoso esse nosso primeiro.